Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos ao nosso devocional diário. E seguimos falando sobre Josué no capítulo 2, versículos 2 e 3 nos dizem assim: Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que, esta noite, vieram aqui uns homens dos filhos de Israel, para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mesmo sendo espiões, numa cidade grande como Jericó, a notícia se espalhou. E o texto bíblico não informa como foram descobertos, mas é fato que a fama de Israel, desde os tempos de Moisés, se espalhava com rapidez. Vemos, por exemplo, um texto em Números capítulo 22 que nos diz, a partir do versículo 1, Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Percebam, a altura de Jericó aqui já presente. E viu, pois, Balaque, filho de Tsippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Tsippor, naquele tempo era o rei dos Moabitas. Interessante como o temor de Israel fazia estremecer os povos por onde quer que andassem. E já naquele tempo, Israel acampou na região de Jericó. Anos mais tarde, o rei de Jericó se preocupava em como proteger-se dos filhos de Israel. Os moabitas ouviram falar do poder israelita e, em seu medo, tentaram amaldiçoar o povo do Eterno. Já os habitantes de Jericó fecharam a cidade por completo, como vemos no início do capítulo 6, mas nada poderia deter o poder do Eterno. E assim segue até aos dias de hoje, com várias nações se armando contra Israel, tentando se defender, tentando amaldiçoar o povo judeu. E Deus continua a dar vitórias ao seu povo. Assim ocorreu nas recentes guerras da independência em 1948, Guerra dos 6 Dias, quando Israel enfrenta um exército unido de todos os países árabes ao seu redor e mesmo com um exército infinitamente menor, os vence e ainda reconquista a cidade de Jerusalém em 1967. Assim foi também na Guerra do Yom Kippur, em 1973, quando Israel foi atacado covardemente no dia mais importante do calendário, o Dia do Perdão, quando todos jejuavam. Ainda assim, Deus permitiu mais uma vitória a seu povo. Enfim, percebemos quão inútil foi aos moabitas tentarem amaldiçoar Israel. Quão inútil foi aos habitantes de Jericó manterem o acesso à cidade bem fechado em suas muralhas. No fim das contas, sabemos que Israel venceu sem sequer tocar nas muralhas. E o mesmo acontecerá no Armagedon, quando todas as nações se levantarem para destruir Jerusalém. O profeta Joel nos diz assim no capítulo 3, versículo 2: Congregarei todas as nações, e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. E esse capítulo de Joel conclui com nossa esperança e certeza, dizendo a partir do versículo 16: O Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o eterno vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa, e estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Chittim. O Egito se fará uma desolação, e Edom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá
em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. O mesmo vale de Chitim, que é mencionado no início de Josué capítulo 2, aqui é citado como um lugar regado pela fonte da casa do Eterno. Batalhas virão, mas confiemos no Eterno e saibamos que o Senhor fará de Jerusalém a sua cidade santa para sempre, e que possamos aumentar a nossa fé nas promessas do Eterno, tendo todos os dias tempo, ao menos 5 minutos para Deus. Shalom.